Aí, pessoal, quarta-feira chegando, vou passar aqui um aviãozinho. Hoje um tema muito legal, muito relevante, que na verdade eu vou começar a tocar nele, né? Porque a gente agora em março tá trazendo essa questão do estado mesmo de presença. Que é esse danado desse estado de presença? Que é que a gente tá, né? Essa conexão mais interna, mais inteira da gente com a gente mesmo, que possibilita com que a gente simplesmente não vá vivendo, né, no piloto automático, mas vai reconhecendo o que realmente faz sentido na nossa vida. Aí, Pedrinho entrou, Cidinha, sejam bem-vindos. Tô falando aqui porque já tô gravando para depois colocar no YouTube também. E aí, se vocês quiserem dar uma encaminhadinha, ei, Estela, linda, para pessoas aí que vocês acham que essa live pode fazer sentido. Boa noite, querida, tudo bom? Aproveita agora, né? Tem esse aviãozinho aí para a gente poder encaminhar para as outras pessoas. E aí, daqui uns minutinhos a gente já começa. Seja bem-vinda, Denise. Hoje eu tô muito feliz, na verdade, com essa possibilidade de estar fazendo as lives na quarta-feira, começando com esse tema tão caro que é para mim, que é o estado de presença, que é algo que tem revolucionado muito a minha história de vida e também as pessoas que têm passado por essa história, né? Esse tema ele tá vindo de um depoimento de uma cliente que, oi querida, tudo bom? Que me falou, nossa, Roberta, eu tava, né, com minha mãe no telefone e essa coisa do estado de presença eu percebi na hora que a minha mãe me deu um feedback a respeito de uma coisa que eu tava dizendo para ela. E aí quando ela me deu esse feedback, eu sempre pensei muito a respeito do que a minha mãe fala e traz para mim, e sempre muito com uma reação oposta ao que ela falava. Mas dessa vez eu recebi o que a minha mãe falou, mas eu tinha certeza também que a minha opinião era distinta da minha mãe. E aí eu falei assim, por quê, né? Perguntei para essa minha cliente, por que que você tinha certeza? Porque a gente vem trabalhando esse estado de presença, Roberta. E daí para mim foi claro, tá ficando cada vez mais claro o que é que realmente eu sou. Então, o estado de presença começando já a live de hoje, é essa possibilidade que a gente tem de estar conectado com uma verdade que é interna nossa, né? Porque a gente está num mundo onde todo o externo nos puxa muito, né? Então é muito importante. A gente está sempre em estado de presença, pessoal. O problema é que a gente se desconecta, então a gente está muito no campo mental. Bom, olha lá, muita gente linda chegando aqui, sejam bem-vindos. E Pauleta, mas em especial a ideia de trazer essas reflexões sobre o estado de presença foi também a gente linkar, oi lindeza, Paula, foi a gente linkar com a nossa vida cotidiana, né? Então, nas últimas duas lives, a gente tratou de alguns aspectos do feminino. Na semana passada, o Ricardo veio e tratou dos aspectos do masculino. A gente deu vários depoimentos para vocês. E hoje eu vou tratar dos relacionamentos. E aí, gente, eu tava buscando, eu falei, não, esse tema tem que ter alguém junto comigo e tal. E aí eu vi que esse tema é tão vasto, ele é tão lindo e ele é tão fundamental na nossa vida, que aí eu já trago uma notícia de antemão para vocês, que no mês de abril todas as lives vão continuar sendo as quartas-feiras às 20h30 e a gente vai falar sobre os relacionamentos, tá? Porque realmente, assim, faz muito a diferença quando a gente se aprofunda nesse tema. E aí, quando me veio esse insight na cabeça, já veio as pessoas, os parceiros, né, para poder estar. Acho que só tem um dia uma quarta de abril que ainda não fechou, para a gente ter pessoas que possam também trazer a perspectiva delas, né? Que fica mais rico. Bom,
O que esses relacionamentos têm a ver com a nossa vida e com esse estado de presença? Estado de presença é a gente estar vivo aqui no aqui e agora e conectado com a gente, né? E não reativo, e não estressado, e não correndo atrás de um monte de coisa que não está em conexão com a nossa verdade, com a nossa essência interior. Bom, gente, nós estamos em relação o o tempo todo nós estamos nos relacionando. Qual que é o primeiro ser que a gente se relaciona? A gente começa a se relacionar antes mesmo de vir para esse planeta. Tá? A gente tá lá, começa a ser, né? Aconteceu a fecundação lá dentro do útero materno, a gente já começa um processo de relação que há um tempo atrás, não existiam estudos e pessoas que entendiam a importância desse período de concepção. Mas ele, inclusive, ele tem algumas fases. Eu não vou me dedicar especificamente a isso, porque hoje a ideia é trazer uma explanação mais geral dos relacionamentos. Mas a gente começa a ser nutrido ali dentro da barriga da nossa mãe pela nossa mãe, que é a primeira pessoa, Eva, que a gente se relaciona, né? É a nossa mãe ainda lá. E veja que é uma relação que é em estado de presença, porque o feto no seu desenvolvimento não tem o aparelho cognitivo como a gente tem agora. Mas vamos dizer que a gente vai sendo printado, tá? É como se fosse uma impressora de tudo que a nossa mãe vai vivendo, não é só na parte biológica o que ela come, todas as emoções que ela vai tendo, isso de certa maneira vai nos printando. Então, muitas das crenças e dos padrões, oi lindeza, boa noite, querida. Dos padrões que a gente tem já começam a ser organizados dentro do nosso sistema no momento aonde a gente está nessa concepção. E aí tem todo o processo de nascimento e tal. Então, a mãe, ela tem um papel fundamental na vida de todos nós, né? Porque é a primeira relação. E aí, existem muitas coisas que a gente vai printando em nós, principalmente após o nascimento, que não necessariamente são as impressões que a mãe teve, mas é como cada um de nós capta essa relação, essa comunicação, que durante um bom tempo ela vai ser muito sensitiva e muito corporal, tá? Para depois, num outro momento, ela começar a ser mais cognitiva também. Tá? E por que eu tô dizendo isso assim? Até um aspecto mais biológico e fisiológico. Porque, gente, quando a gente começa a entrar nesse processo do autoconhecimento e o autodesenvolvimento, se você vai buscar uma terapia ou uma psicoterapia, se você vai buscar qualquer coisa que você vai buscar nessa área, a questão familiar é o ponto de partida, né? E aí a mãe e o pai é um trabalho, é um exercício de muita percepção de como você se comporta em todos os demais relacionamentos que você tem na sua vida. Você vai falar, sério, Roberta? Sério, gente. Tem padrões, por exemplo, que às vezes a gente teve coisas e situações que a gente não teve uma compreensão em relação ao nosso pai, que depois a gente vai projetar lá na nossa relação de trabalho ou com o nosso companheiro, tá? A mesma coisa, a relação que a gente teve com a nossa mãe, né? Às vezes com uma amiga, às vezes com a nossa filha, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma sessão de Theta Healing, gente, no começo desse trabalho com Theta, a gente vai trabalhar mãe e pai, tá? Agora, a gente não vai trabalhar mãe e pai em uma sessão, a gente vai trabalhar mãe e pai em anos, tá? E... Sim, no homeopatia também, Estela, exatamente. Então, o que está trabalhando essa questão mais holística, né? E a constelação, os consteladores podem trabalhar melhor isso. O pai e a mãe são o pilar, né? Essa união que traz a gente.
E vocês podem pensar assim, eu acho que assim, não tem ninguém que não tem ninguém, alguém na família que é tipo assim, nossa, chegou aquela festa de final de ano, eu tenho que ir lá, mas tem aquele tio que bebe muito, que dá vexame, ou tem algumas situações familiares aonde eu me sinto muito frustrada, eu não gosto muito de estar com essas pessoas, né? Ou eu me sinto humilhado, humilhada. São sempre relações na família de mais desafios, tá? Por quê? Porque a gente tem ali todo um sistema realmente, né? Que a gente vai, rejeição, abandono, rancor, raiva, né? Coisas que a gente gostaria que acontecessem de uma determinada maneira, mas não acontecem, às vezes com as pessoas que a gente mais ama, né? E toda essa base, se a gente não começa a olhar para isso numa perspectiva que é o seu olhar, então, por exemplo, vou dar o exemplo da pessoa que de repente abusa um pouco do consumo de álcool e que tá na festa familiar e que aí é muito indiscreto e aí é muito desagradável e aí você não quer ir naquela festa, né? A gente tem uma educação onde a gente olha muito para o outro. Nem tipo assim, eu não quero ir porque a outra pessoa vai me fazer passar vergonha, ou eu vou me sentir humilhada ou frustrada. Então, quando a gente entra, né, principalmente com o Quantum Being e com o Theta Healing, que são as terapias que eu trabalho, e com o Yoga, que eu trabalho nesse estado de presença, em vez de eu olhar para, de repente, essa atitude do meu tio, ou outras pessoas que eu me relaciono na família, ou desafios que eu tenho com a minha mãe e com o meu pai, eu vou olhar para mim, né? Ou com a minha filha, por exemplo. Eu vou olhar para mim e vou falar assim, mas por que que eu não quero ir na festa? O porquê que o jeito que essa pessoa age, ela me deixa envergonhado, ou ela me deixa triste, ou ela me traz sofrimento, ou eu fico muito alegre quando eu tô com essa pessoa, né? Que são já as relações mais afetivas entre as relações onde a gente começa a formar mesmo, né, uma relação de mais intimidade. E aí a gente vai descobrindo os nossos padrões, tá? Existem ferramentas para isso, mas quando você começa a trabalhar esse estado de presença, de você para com você mesma, com você mesmo, eu tô só olhando uma coisa que tá rodando aqui no computador, viu, pessoal? Você começa a falar, mas por quê? Por que que eu tô com tanta raiva? Essa pessoa tá falando uma coisa e de repente eu tô querendo, assim, sair de perto dela, né? Não consigo escutar o que essa pessoa fala, né? E às vezes é uma coisa muito simples. Às vezes também, pessoal, até a pessoa tá querendo te atacar de alguma maneira, tá querendo te dar uma cutucadinha, mas você compra essa ideia, né? Então, se você comprou essa ideia, ou se você de repente, putas, eu não vou naquele lugar porque tal pessoa vai estar lá, a minha indicação é que você investigue com você mesmo, né? Fecha os olhos, respira profundo. Por que que eu sinto raiva? Por que que eu me sinto frustrada, tá? E aí eu vou chegar num ponto dos relacionamentos que são muito interessantes e que são muito inconscientes para nós, que é a vítima e o algoz, né? Ou o dominado e o dominador. Então, as nossas relações, elas passam muito, quem já leu Foucault vai saber disso, né? Por relações de poder. Mas, pessoal, num nível micro e num nível macro, tá? Porque de repente você trabalha numa super multinacional, existe uma hierarquia, mas a hierarquia ela não existe só nessa estrutura capitalista, né? Lá dentro dessa multinacional que você trabalha. Ela tá na sua família. E muitas vezes você é o dominador. Você está querendo controlar as outras pessoas com esse poder hierárquico que você tem, sendo pai, sendo mãe, sendo irmão mais velho, sendo tio, que é uma pessoa muito forte na família. E de outro lado, às vezes você é a vítima, é aquele que sempre se sente não pertencente a essa família, não pertencente a esta instituição. Pessoal, vocês podem colocar aqui para mim no chat. Aliás, comentem aqui do que eu tô falando, porque em cima do que vocês falam, eu vou dialogando com
com vocês também, isso fica muito rico. Quem que nunca trabalhou num lugar ou nunca teve uma pessoa no seu trabalho que foi aquela pedra no seu sapato, que você falou, nossa, gente, tomara que aquela pessoa não venha, ou nossa, aquela pessoa quer puxar meu tapete, tá? Que são coisas, inseguranças que estão no seu sistema. Que não necessariamente são coisas que estão, que a outra pessoa está te trazendo, né? E isso é um movimento no mundo. Boa noite, Maria. Boa noite, Eliana. É um movimento de muita discórdia. Muita discórdia. Então, nesse mundo novo que está surgindo agora, em meio a esse momento de pandemia, com tantos desafios que nós estamos passando, a nossa maneira de se relacionar, ela está completamente mudada, mas ao mesmo tempo, eu sinto que essas arestas, boa noite, Eliana, elas começam a ficar um pouco mais visíveis para nós. Tá? O porquê que de repente alguém na família tá doente e agora, em vez da gente se incomodar com um e com o outro na mesa do almoço de domingo, a gente começa a ser um pouco mais solidário. Por quê? Porque existe uma pessoa da família que está precisando, não que a gente fique apontando o dedo para um e para outro, mas que a gente realmente se coloque numa maneira de fazer uma gestão compartilhada para auxiliar aquela pessoa que está em necessidade. E nesse momento a necessidade é muito forte em relação à saúde. Então, quando a gente começa a passar por uma situação de vida ou de morte, a gente começa a encarar as nossas relações de uma maneira diferenciada. Bom, eu quero, ei Lívia, seja bem-vinda, eu quero falar um pouquinho mais dessa coisa do dominador e do dominado, porque essas são polaridades, né? Ou a vítima e o juiz, aquele crítico, né, que fica julgando tudo. E assim, a gente talvez na nossa relação, nas nossas relações, é difícil a gente quebrar isso, mas é compreender que você pode sim não dominar o outro, mas você pode colocar a sua opinião a respeito, inclusive hierarquicamente, por exemplo, como mãe, né? Você coloca a opinião, mas como você dialoga com essa opinião. E tem algumas coisas que são impostas realmente, né, pessoal? A gente precisa impor, às vezes, como mãe, como pai, ou às vezes como gestor público, ou às vezes como diretor de uma empresa. Você, às vezes, tem que se impor um pouco, isso não é ruim. Uma coisa muito importante dos relacionamentos que eu tô aprendendo a duras penas, pessoal, é colocar o limite. E colocar o limite, muitas vezes a gente não precisa colocar o limite brigando, mas é dizer o não, é treinar o não. Né? E não o não porque é não, mas porque eu quero falar não, porque é um não para mim. Quando eu falo um não para mim, quando eu falo um não para o outro, muitas vezes eu tô falando um sim para mim, na maioria das vezes. Olha, vou compartilhar aqui o que a Estela falou. Em relação ao trabalho, eu não confio em ninguém. Estou em home office e ficaria assim pro resto da vida, muita falsidade no trabalho. E isso que ela traz, pessoal, eu trabalhei em muitos lugares, trabalhei em várias empresas, né? Hoje que eu tenho um trabalho mais autônomo, apesar de eu ser educadora da FESC, então eu também participo de um grupo de trabalho de educadores. E eu sinto assim que é um desafio muito grande, mas por quê? Porque nós estamos numa sociedade, a gente vive um modelo de relação onde a gente tem medo de se expor. Então, para qualquer relação, seja na família, seja você com você mesma, que começa tudo em você, seja você com seu companheiro, com a sua companheira, com seus filhos e no trabalho, existe um termo muito lindo, né, que eu venho pesquisando junto com esses trabalhos que eu estou desenvolvendo, e principalmente com o Quantum Beam, que é a honestidade radical. Tá? O que é essa honestidade radical? É você ser honesta com aquilo que você sente. Então, muitas vezes a gente tá com muita raiva. E, gente, eu vou abrir e compartilhar para vocês, né? Eu tenho alguns desafios com a minha filha que
adolescente que às vezes eu sinto muita raiva, não é raiva dela especificamente, mas é raiva da situação que eu tô vivendo, raiva de mim mesma por não conseguir me impor, raiva por não conseguir dar limite, raiva por não conseguir gerenciar situações. E tudo bem, no momento que eu comecei a aceitar que eu sou humana e que eu sinto raiva, eu comecei a ser honesta comigo, eu trouxe isso para a luz, isso saiu da sombra. E aí eu comecei a exercitar essa honestidade radical através de uma comunicação clara, tá? Porque o que acontece? Ah, eu vou pegar o exemplo da Estela, tá, Estela? Poxa, ela tá em home office, não é fácil trabalhar em home office, pessoal. Eu também tô trabalhando muito em home office. Daí, de repente, você precisa desse contato com a outra pessoa, que ela é parte do seu trabalho, né? Para o seu trabalho acontecer, a gente não faz nada sozinho nesse mundo. Você precisa que ela desenvolva alguma coisa para você dar continuidade. E aí, muitas vezes, a gente não tem clareza. No ambiente de trabalho, a gente tem que ser claro que é profissional. Então, a gente fica nessa picuinha e nessa desconfiança. Quando você começa a confiar mais naquilo que você sente, aí você consegue ter mais clareza naquilo que você comunica. E quando acontece boi na linha, você comunicou, a outra pessoa não fez, né? Não fez a parte dela. A gente também, né, e isso vai muito da comunicação não violenta, a gente respira fundo e a gente tem que comunicar isso também, pessoal. Olha, o combinado foi fazer isso e isso não foi feito. Então, como a minha necessidade para desenvolver o meu trabalho, né, ou ir no supermercado, fazer essa comida linda, essa janta linda para minha família, teve pessoas que não cumpriram com o combinado, então a coisa não alcançou o objetivo, que é um outro ponto do relacionamento muito complicado, principalmente com as pessoas que a gente tem mais intimidade. A gente quer preservar o outro. Ah, não vou falar isso porque senão o outro vai ficar magoado, principalmente a relação afetiva e que envolve sexo, pessoal. Tá? Que é um contato muito forte e energético. Ei, lindão, a gente não quer realmente dizer quais são os nossos limites. A gente não quer colocar que tipo, pô, a gente tá com saudades. A gente, na maioria das vezes, espera a outra pessoa mandar uma mensagem pra gente responder, né? Tanto homens e mulheres, a gente tem. Isso, é difícil mesmo, Estela, a gente falar, tá? Por quê? Porque a gente não foi acostumado. É um treino, pessoal, é um treino. Tudo é hábito. Pra gente mudar, eu falo assim, por exemplo, o Theta Healing, ele é maravilhoso. A gente traz a consciência a muita coisa, mas só aquele download, aquele programa vai ser cancelado no momento que realmente você trazer o hábito. Então, começa primeiro sendo honesta com você, tipo, coisa simples. Te chamaram para fazer alguma coisa e você investiga, eu quero realmente? E eu quero participar disso? E se vier, tipo, eu quero, então eu vou, independente se o fulano X vai estar, se a pessoa outra é desagradável comigo, eu vou porque eu quero, eu me sinto bem estando lá, né? Agora, se não, né? Se eu não quero, eu não quero. E eu posso dizer para a pessoa, olha, eu não quero. E gente, não precisa ficar dando muita explicação, não. Eu não quero, nesse momento, eu não quero isso, né? Quando essa certeza vem da gente, energeticamente, você não precisa dar nenhuma explicação e a outra pessoa vai falar, tudo bem. Da próxima vez eu te convido, se você estiver disposta, você vem, tá? Tô falando de coisas mais sutis e sociais, mas como é pra gente, por exemplo, tá na cama, né, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, e de repente começa a pintar um clima, porque a pessoa quer e naquele dia você não quer. Como você comunica com clareza, né? Quantos dedos você tem
E aquela respiração fica ofegante, e você de repente não quer falar que hoje não, né? É, Estela, eu também, eu celebro quando eu falo não. Ou quando um filho vem pedir uma coisa pra você e você quer dar, mas naquele dia você não tem a grana pra dar, pra comprar alguma coisa. Ou você não tem o seu tempo pra dar pro seu filho, e você tem que dizer pra ele, ó, tá acontecendo isso, eu tô enlouquecida com várias, acabei de falar isso, minha filha abriu a janela aqui do meu quarto, e ela falou assim, ela falou, eu falei, você comeu, jantou? Olha, eu tô com umas coisas na universidade, vou fazer a live agora. Eu tô meio embananada. Eu falei isso pra ela. Ela falou tudo bem. Ela pegou a nossa gatinha, mostrou a nossa gata e voltou lá pro quarto dela, né? É muito bom. Tem que celebrar os não. A gente tem que celebrar, não é o não pelo não, mas celebrar quando a gente consegue colocar aquilo que tá em sintonia com a gente. Por isso que o relacionamento tem muito a ver com o estado de presença. Porque aí eu perco esse lustro, esse brilho que a gente passa de que tá tudo bem e de que eu faço tudo pra todo mundo, né? E que quando a pessoa não gosta eu sou a vítima. Não, gente, quando a gente realmente se alinha com a nossa verdade interior, a gente não vai ter medo de falar não ou sim. E a gente vai dialogar num outro nível. E a gente não vai ter insegurança se vão puxar o tapete da gente no trabalho, né? Que vão puxar o tapete e a gente vai ser mandado embora. A gente não vai ter insegurança que os companheiros e companheiras da gente larguem e rejeitem e abandonem a gente. Por quê? Porque você vai estar ancorada em você mesmo. E aí, se a pessoa não quer ficar com você porque ela não aceita o seu limite, então ela não aceita o seu limite. E aí você pensa, poxa, então se a pessoa não aceita o meu limite, essa pessoa não é para estar comigo. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Eu acho que assim, essa primeira parte tem bastante coisa do que a gente vive e tá vivendo muito ainda, tá? Porque nessa segunda parte eu quero trazer uma outra perspectiva de outras relações que eu tô começando, né, a essa jornada em compreender as relações num outro nível. Então, vamos recordar, né? A Roberta aqui, terapeuta, mas também educadora, professora, né? Que bom, Marcinha, que bom, Estela. Primeira coisa, investiga as suas reações nas relações, tá? Põe presença nas suas relações. A gente tem uma mania de ser muito eufórico nas respostas, tá? E que bom, Edgar. A gente quer responder logo. Na verdade, a pessoa tá falando com a gente e a nossa mente já tá? Algumas pessoas mais. Eu sou uma delas. Eu tenho um mental que ele trabalha muito rápido. Ele já traz as respostas muito rápido quando a pessoa tá falando comigo, né? Não é à toa que eu hoje trabalho com terapias, porque isso me leva a minha mente a entrar numa outra sintonia, que é a intuição. Não adianta eu saber. Eu tenho que intuir um caminho para auxiliar as pessoas a elas encontrarem uma compreensão. E muitas vezes elas vão trazer uma compreensão muito diferente. Oi, Raquelzinha linda, é do que eu própria tenho, né, daquela situação. Então, coloca a presença, espera a pessoa falar, respira fundo. Às vezes as pessoas elas ficam com raiva quando você tá lá. Mesmo no vídeo, a pessoa tá falando, às vezes a pessoa tá te atacando, você recebe aquilo como um ataque, porque é uma coisa que você sabe que não é aquilo, você não tá fazendo aquilo que a pessoa tá falando, mas você respira fundo, espera o seu momento de se expor, e aí quando for o momento de você se expor, beijo querida, se exponha realmente, se expor. Boa noite, Raquel. Se exponha com clareza e honestidade, tá? A gente tem muito medo do qual vai ser a reação do outro. A gente tem muito medo de não ser aceito por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente pensa e principalmente por aquilo que a gente é. Isso acontece porque a gente não sabe o que a gente é. No momento que você começa a investigar realmente quem você é, e você fala, nossa, eu sou assim,
né? Olha quantas qualidades, olha quantas virtudes eu tenho. E nossa, olha quantas coisas eu tenho para trabalhar, né? Olha quantas coisas eu tenho para desenvolver ainda. Por isso que às vezes a minha comunicação é falha aqui, eu não tenho clareza. Por isso que o outro não me aceita, porque eu mesma não tenho clareza desses aspectos aqui que eu tenho que desenvolver enquanto ser humano. E nós estamos aqui para nos desenvolver enquanto ser humano. E como a gente se desenvolve? Na diferença. Porque se a gente só convivesse com pessoas que fosse conversa solta, todo mundo é tudo certo, é tudo tranquilo, eu falo, a pessoa aceita, a gente não ia se desenvolver. Né? Então essa é a primeira parte da live, eu acho que vocês concordam comigo, que tem muito a ver com as relações que a gente ainda vive, né? No momento que a gente começa a identificar os nossos padrões e os cursos que eu tenho participado, que não estão só relacionados, né, com as terapias, mas eles transcendem um pouco. Então, um dos cursos que eu fiz foi o curso de relacionamento saudável. Eu participei dele, depois eu fiz uma assistência para ele, então eu fiz ele 2 vezes. E o curso de sexualidade consciente, o retiro que eu participei, eu comecei a entrar numa outra maneira de se relacionar, que é denominada uma relação mais vertical, tá? E aí é muito lindo compreender, vou tentar aqui, né, trazer para vocês a minha perspectiva do que eu experienciei, principalmente no retiro, praticamente com o que é uma relação vertical. O que acontece, gente? A gente denomina muito as coisas pro fulano de tal, né? Então, assim, eu vou falar, eu sempre falo da pessoa, né? Ah, aquela pessoa tal tá fazendo coisas pra mim e a gente aponta muito, às vezes, o dedo pra essa pessoa. Se essa pessoa não tivesse no mundo e se ela não tivesse na minha vida, a minha vida tava caminhando e tal. O que é uma relação mais vertical? É você despersonalizar. Tira a personalidade, não é o outro. Se volta para você. Então você começa a se relacionar com as pessoas assim a partir de você. Então você tem um chefe que é um chefe mais inflexível no trabalho, uma chefa, né? Algum superior a você, ou mesmo no seu relacionamento, de repente o seu companheiro é o que dita mais as regras. Aí você investiga por que meu companheiro tá ditando mais as regras. Ele tá ditando porque você não tá ditando. E se você quer ter mais peso, você tem que ir lá e colocar mais peso nessa relação, né? Colocar mais a sua palavra. Entende que não é o seu companheiro, mas é a forma como você lida com essa relação entre você e o seu companheiro, ou entre você e o seu chefe, tá? Se sempre você tá lá na reunião de equipe e você vai falar, Roberta, você pode fazer... Não, gente, eu falo isso porque eu passei por essas situações inúmeras vezes na minha vida, inúmeras vezes. Eu já tá por aqui de trabalho, mais aqui de trabalho, e aí a pessoa fala alguma coisa e fala, Roberta, ela te cobra alguma coisa e você se sente cobrada, mas você já fez, ou aquilo não faz parte do seu escopo de trabalho, e você fica ansiosa, e você quer justificar aquilo para outra pessoa porque você não fez. Você pega aquela isca. Não é a pessoa, é você. Isso, E aí, vou trazer isso para as relações amorosas, né, gente? A gente acha, então... Porque assim, o que acontece, por exemplo, nas relações amorosas? Chegamos nela... Fabi, é isso aí, tá? A relação vertical é despersonalizar. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, pessoal. E nós todos somos do mesmo tronco, tá? Que é o tronco da raça humana. Então nós temos muitas afinidades na maneira da gente se relacionar. Então o que acontece? Vou lá pegar o ambiente de trabalho, tá? Que ele espelha muito a família. Só quando a gente começa a trabalhar mais assim, investigar terapeuticamente e romper com os nossos padrões que a gente consegue perceber. Bom, tem aquela pessoa
E a gente sente ódio da gente, mas tudo bem. Aí você também compreende, Stella, que você é humana, tá? Mas vou criar uma situação hipotética. Você chegou lá no seu trabalho, tá trabalhando há algum tempo e tem aquela pessoa que você tem muita afinidade. E aqui tem aquela outra pessoa que você não pode ver na frente, você não tem afinidade, tá? Vamos se dizer que essas duas pessoas, elas são, vamos dizer não, elas são iguais, só que elas te trazem coisas diferentes. Então sempre nós vamos ter pessoas no nosso sistema que nós temos uma empatia maior. É assim, ó, estamos na festa, tem um monte de gente, né? Você vai se interessar por uma, duas ou três pessoas, afetivamente. Ah, com aquele eu ficava, né? Com aquela, puxa, eu poderia ser super amiga, sei lá, tá? É natural, você se sente mais atraído e atraída. Isso no nível familiar, eu me dou melhor com minha mãe do que com meu pai, eu tenho aquela amiga, naquele grupo de amigos, eu gosto mais daquela e daquele amigo. E nas relações afetivas a mesma coisa, principalmente quando a gente tá começando a paquerar, sair com alguém, né? E tem sempre o algoz, né? Que é alguém que você fala assim, bom, com essa pessoa eu não quero nem estar perto, tá? Mas na verdade são duas pessoas, né? É você investigar. Então, eu passei por uma experiência que eu nunca tinha acontecido no retiro, de ter um contato mais íntimo com uma pessoa que eu não tinha um interesse assim, ai, nossa, que delícia ficar com essa pessoa, abraçar essa pessoa, né? Ter toque com essa pessoa. E aí foi uma experiência muito legal, né? Porque assim, depois a gente conversou, a gente teve um processo durante o retiro que a gente conversou, e a gente falou assim, nossa, a pessoa sentiu a mesma coisa que eu, né? Mas foi bom. A gente teve alguma coisa ali em comum, naquele momento onde a gente se permitiu estar junto, sem necessariamente a gente ter aquele friozinho na barriga. Nossa, é gostoso. Já teve uma outra pessoa que foi ao contrário, assim, já dava um friozinho na barriga quando a pessoa chegava perto de mim. Já tinha alguma coisa que me deixava mais sensível. Então, quando você tá nessa relação mais vertical, você não elimina as pessoas. Você aceita as pessoas como elas são. E se você começa a aceitar as pessoas como elas são, entendendo e compreendendo que você vai ter mais empatia, desejo, vontade de estar perto de algumas pessoas e menos de outra, mas procurando exercitar também, estar perto dessas outras pessoas, a relação vai ficando mais vertical e você vai passando por outras experiências. Então, assim, como que eu começo a ter um hábito disso, Roberta? Vai tomar um café com aquela pessoa que você nunca toma no seu trabalho? Conversa sobre a vida dela. Muito, pessoal, do que a gente tem de inimizade, muito dos nossos desafios em relação é porque a gente não cria intimidade. E intimidade, exatamente, é a gente olhar olho no olho, é a gente escutar a outra pessoa. E isso é um treino. Tá? Porque às vezes você vai chamar a outra pessoa pra tomar café e a outra pessoa vai fazer assim, ué, o que será que ela vai me falar? Sempre muito receosa. Mas se você vai de coração aberto, tá? Senta e conversa com a pessoa. Não necessariamente de trabalho. Você chamou ela para tomar um café. E aí você vai descobrir que ela tem coisas em comum com você. Porque ela é humana. Ela, de repente, até vai compartilhar alguma coisa mais íntima dela. E pronto, gente. A barreira caiu. Tá? Então, todos os desafios, é uma coisa que eu também estou aprendendo com as terapias e na minha própria vida, todos os desafios que a gente tem em relação é porque alguma barreira, em alguma medida, a gente colocou. No momento onde você abre, você desarma, tá? E se aproxima, ou mesmo se você não se aproxima, mas se você desarma e fala aí, deixa eu esquecer um pouco tudo aquilo que eu acho que a outra pessoa é, porque a gente nunca sabe, tá? E realmente permito que aquela pessoa se aproxime,
tá? Veja o que vai dar. E aí, o que acontece quando eu permito que a outra pessoa aproxime? Aí eu vou treinar o meu limite. Né? Se eu chamei lá a pessoa para tomar um café e ela for mal educada comigo, oi Lela, você pode, oi Mal, que lindo ele tá aqui. Você pode dizer para ela, olha, por que você tá sendo tão desagradável comigo? Né? Eu só chamei para tomar um café, para a gente se conhecer melhor. Se você é honesto, pessoal, puxa, isso quebra tudo, tá? É muito lindo, porque a outra pessoa provavelmente ela vai ficar assim, nossa, né? Oi, ela fala assim, puxa, eu nunca imaginava que a Roberta de repente fosse falar isso, né? Ela fosse ser sincera, clara e honesta, tá? Esse é um exercício muito lindo, pessoal, que requer um trabalho muito interno da gente. Porque, como eu disse para você, se você não aceita e não sabe quem você é, como que você vai trabalhar isso com o outro? Na verdade, o outro a gente tá sempre, o outro é um espelho seu. Então, se você já entra no seu trabalho ou lá na que você tá pé da vida com o seu companheiro, com a sua companheira, já entra em casa torcendo o nariz, ação e reação, né? O nariz vai ficar torcido. Se você fala por trás daquela pessoa no seu trabalho ou daquela pessoa na sua família, você provavelmente é essa energia que você está jogando lá. E uma outra coisa interessante da gente saber, pessoal, que não é todas as pessoas que a gente vai se relacionar. Então, às vezes você vai até chamar uma prima, uma irmã sua para tomar um café, para tentar criar essa relação de intimidade. Oi, Érica, linda, seja bem-vinda, mas a outra pessoa não quer ter intimidade com você. Ou mesmo quando você quer sair com alguma pessoa e a pessoa te dá um bolo, a pessoa não quer sair com você. E você fala, nossa, é o fim do mundo e tal, fui rejeitada. Não, pessoal, é um direito do outro não querer, não gostar daquilo que você fala. Veja que eu tô aqui trazendo uma perspectiva. Pode ser que vários de vocês não concordem com a minha perspectiva. Essa semana foi muito linda, porque eu fiz uma pesquisazinha no meu store e tem duas respostas, oi querida, que me mexeram muito comigo. E eu ainda vou trazer um story a respeito disso. Mas foi tão legal, por quê? Porque eu perguntei, lindeza. Oi, tia, tudo bom? Entrou minha tia também. Eu perguntei, se eu tô colocando no Instagram uma pergunta, uma enquete, quando a resposta vem, eu não posso falar assim, mas nossa, como essa pessoa respondeu isso? Não. Nossa, essa pessoa respondeu isso. Deixa eu. Que isso mexe comigo? Como que isso eu posso trabalhar comigo, tá? Então, a relação vertical é uma relação de liberdade, né? Que é um pouco, eu não sei se vocês conhecem um livro que chama Os Quatro Acordos Toltecas, tá? E eles trazem muito isso, dessa coisa da vítima e do juiz. Então, uma coisa pra gente ter liberdade e paz na nossa vida, gente, é a gente parar nas nossas relações de se colocar na posição da vítima. Ah, e a pessoa veio e me agrediu. Por que você não colocou o limite? É um pouco duro falar isso pra vocês. E é duro porque, gente, é duro pra mim, tá? Porque quando eu fico pé da vida, eu falo, poxa, mas eu não pus o limite. Se eu não pus o limite, eu não posso cobrar do outro, tá? Porque eu não fui clara, eu não fui assertiva. E o que acontece quando eu começo a ser clara e assertiva comigo mesmo? Tá? Tudo bem, a gente vai tendo experiências. Aí eu falo assim, puxa, eu celebro que nem a Estela falou, eu falei não, mas eu falei não de coração. Eu me coloquei naquela relação afetiva, eu me coloquei naquela relação de trabalho, eu me coloquei naquela relação de amizade. Eu fiz isso há uns 2, 3 anos atrás, numa história de um aniversário meu, que a gente fez uma festa de aniversário conjunto e eu não fui na festa. E foi uma mudança de paradigma, porque eu me coloquei, eu não ataquei as outras pessoas. Eu me coloquei. E isso foi muito bom pra mim. E aí, pessoal, como as outras pessoas recebem
aquilo que a gente coloca não cabe a nós. Então se liberta, tá? Tem uma técnica muito legal que acho que foi no curso de relacionamento saudável, não, sexualidade consciente, que a gente fazia esse treinamento de falar o não, e aí uma das dicas do instrutor, do professor, do Ron, querido, era assim, ó, fala não e vira as costas e sai, tá? Porque o não na nossa sociedade tem um peso muito grande. E também tem várias entonações do não. Não. Então, geralmente, para filho, a gente fala não, né? Porque o filho fica testando o nosso limite e tal. Para os nossos companheiros, às vezes a gente fala não, né? Aquele não meio tipo, um não mais dengoso. Ou não. É um não claro e simples, tá? Você pode treinar também essa graduação de não. Mas o importante é que você comece a desconstruir, tá? Desconstruir essa questão da insegurança na relação. As pessoas são as pessoas, né? Eu lembro em muitos ambientes de trabalho, eu sempre tive uma oi, tá, lindeza, saudades da minha brother. Eu lembro que muitos dos cargos que eu ocupei em algumas empresas, era assim, eu tinha uma facilidade muito grande de me comunicar com a hierarquia mais superior. Não era o gerente, não, era o diretor, era o manda-chuva lá, né? E aí, eu naquela época sentia que algumas pessoas ficavam incomodadas. Na verdade, eu que me incomodava com as outras pessoas, porque talvez, saudades, querida, elas colocassem um espaço entre essas pessoas de poder que eu não tinha. E aí eu fui investigar isso dentro de mim. E aí eu falei assim, putz, sabe por que eu não tenho isso? Porque eu fui artista e eu convivi, gente, desde ir em grandes festas com pessoas assim, né, consideradas as pessoas, como eu fui dançar na favela. Né? Então, pra mim, gente é gente. E quando eu tenho que colocar alguma coisa pra gente, e aí é uma coisa já da personalidade da Roberta, eu vou lá e coloco. O que eu aprendi é que eu posso colocar de uma maneira ao longo da minha vida sem impor, né? Porque eu sou uma pessoa forte, eu sou uma mulher determinada, né? Já fui muito justiceira. Quando eu comecei a aprender, eu converso, olha, é isso, tá acontecendo isso, a minha sugestão é isso, né? É o meu trabalho, eu tenho um saber no meu trabalho. Sem ficar, nossa, será que a pessoa vai gostar? Ai, será que ela vai achar que não tá bom? Será que ela vai me mandar embora? Será que aquele cara não vai me ligar nunca mais porque eu falei isso pra ele? Esquece isso, pessoal. Estado de presença. Sabe, respira fundo quando você tiver que resolver alguma coisa e coloca com verdade. Pode ser que você receba realmente uma palavra meio torta, que a pessoa fique um mês, um ano sem falar com você, mas se pra você aquilo fez sentido, beleza, tá? Beleza. Você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir muito bem. E trabalha um pouco, é minha sugestão para você, essa coisa das relações mais verticais. Porque, como eu disse para vocês, são 7 bilhões de pessoas no mundo. Se não der certo com uma pessoa, um relacionamento, vai dar com outra. Se aquela pessoa que você gostaria que fosse super sua amiga que te estimasse, não quer ser sua amiga, tudo bem, você vai encontrar outras pessoas. Quando a gente fica muito vinculado em determinadas pessoas, a gente se fecha. Abra, se abra para o mundo. Cada pessoa vai trazer uma joia para sua vida, mesmo que seja às vezes de uma maneira muito dura. Porque às vezes quando a gente recebe uma coisa muito dura, a gente vai parar para pensar, poxa, isso eu não quero mais, então isso eu não vou mais deixar entrar na minha vida. Tá? O aprendizado é sempre contínuo, né? E desfaz esses nós de falar do outro, de achar que você não é pertencente à família. Claro, numa live, pessoal, eu trago todos esses conceitos de uma maneira assim que eu tenho certeza que já ecoou em vocês e por isso que vocês estão aqui assistindo, tá? Agora, para trabalhar isso mais profundamente, linda Érica, a gente realmente tem que praticar.
e aprofundar esse autoconhecimento. E hoje eu gosto muito do Teta Healing Quantum Mim porque eles fizeram sentido para mim. Você tem que buscar o que faz sentido para você, buscar essa ajuda. Para quê? Para você ter relações incríveis, pessoal. Eu posso dizer hoje que eu manifestei isso há 2 anos atrás. Eu quero encontrar pessoas, eu quero encontrar minha família de alma. E hoje eu tô feliz aqui, ó. A Tarsília é minha família de alma, a Érica é minha família de alma, o Marcelo que entrou, não sei se tá aí ainda, é família de alma, o Pedro, que eu vou falar um pouquinho agora do Pedro, é minha família de alma, o Ricardo, que veio aqui a semana passada, é minha família de alma, a Denise, que tá aqui, é minha família de alma, a Marcinha é minha família de alma. Olha, se eu não falei todo mundo, mas tem muita. A Estela, tenho muita sintonia com ela e não conheço. Tá? São pessoas que são afins. E são pessoas que eu posso, poxa, eu posso passar uma mensagem pro Pedro e falar, Pedro, isso, isso e isso. O Pedro vai me responder no momento que ele puder. Que, assim, não tem mais esse entrave. Ai, será que ele vai achar isso ou aquilo? Não, eu falo. E se ele achar isso ou aquilo, ele comunica pra mim, tá? Então, o último ponto que eu quero trazer, hoje eu coloquei então uma caixinha lá no meu store também sobre os relacionamentos, para as pessoas colocarem o que era esse tema para elas, né? Estado de presença e principalmente os relacionamentos. Porque realmente isso desafia muito na nossa vida. E aí o Pedro, querido, né, me respondeu. E aí ele colocou uma coisa que eu achei linda. Que relacionamentos é a linguagem do amor. Linda, Dê. Quando o Pedro colocou isso, eu falei assim, uau, linguagem do amor, e isso tem tudo muito a ver com o que o Theta Healing traz, Estela, do que seja o amor. Não é esse amor, não, gente. Esse amor que a gente cultiva, que é assim, ai, a gente só quer pra gente. Entendeu? Eu amo, mas aquela pessoa tem que ficar comigo 24 horas por dia. Eu amo, mas minha filha tem que fazer tudo o que eu quero. Eu amo, mas meu pai e minha mãe tem que me prover de todas as maneiras. Isso não é amor, pessoal. Isso é apego, tá? O amor, ele é incondicional. Então, quando o Pedro trouxe linguagem do amor, eu falei, meu, é isso. Se relacionar é se relacionar pelo amor. E no amor, gente, a gente tem compaixão, tá? Porque o outro, ele não é você, né? Ele é um outro ser como você. E aí o que aconteceu? Quando o Pedro colocou isso, o Pedro passou um WhatsApp, ele falou assim, Roberta, mas você sabe o que é isso? Eu falei assim, você já tomou contato com esse conhecimento? Eu falei, não. E aí ele me explicou que isso vem da PNL, né? E aí ele trouxe 5 pontos muito lindos, porque às vezes a gente acha que a outra pessoa não ama a gente porque ela não sente o amor como a gente sente. Então aí rapidamente, quando o Pedro me apontou esses 5 pontos da linguagem do amor pelos relacionamentos, para mim o toque é muito importante. Então, por exemplo, às vezes eu tô lavando louça, quando a minha filha vem e me abraça por trás, nossa, para mim é uma demonstração de amor maravilhoso. Eu tenho uma forma de também amar tocando muitas pessoas. Os amigos, as minhas relações afetivas, eu gosto muito de tocar. Mas aí o Pedro trouxe outras 4 possibilidades além do toque, né? E que eu achei super legal, que é quando a pessoa, por exemplo, te traz alguns presentes, né? Presente às vezes é te mandar mensagem, você também presenteia essa pessoa com alguma coisa, um livro, um papo, uma piscadinha lá no WhatsApp. Isso também é uma forma de amar. Eu achei isso também muito vertical. Palavras de afirmação, quando a pessoa fala com você mesmo, né? Ela exterioriza, ela elogia você. É uma forma de amor também. Eu também tenho bastante isso. Quando você faz coisas pela outra pessoa, né? Tem pessoas que gostam de receber ou não. Também é uma linguagem do amor.
Quando você você tem qualidade no seu tempo de estar com a pessoa. Você não tá lá na pessoa mexendo em WhatsApp, né? E como você se comunica com essa pessoa, como você também. A forma como você se comunica com ela. E eu achei isso tão lindo que o Pedro vai estar com a gente em uma das lives de abril para ele poder explicar tudo isso para vocês com mais propriedade, porque é uma pesquisa que ele tem, é uma formação que ele tem, né? E ele trouxe isso muito para mim, e mesmo sem eu saber que era todo esse conhecimento incrível, quando ele falou linguagem do amor, eu falei, gente, é isso mesmo. A relação é a comunicação pelo amor, é a linguagem do amor. E aí eu já fiz as minhas ligações, né? A linguagem do amor é a linguagem da presença, porque ela começa em mim mesma. Então, se eu não me amo, se eu não me aceito exatamente como eu sou, como eu posso me relacionar com as demais pessoas? Pessoal, é uma chavinha que a gente vai virando. E vocês vão começar a ficar assim, vocês vão ver, nossa, mas será que isso faz sentido? Quando a gente começa a virar essa chavinha, você começa a chegar pessoas na sua vida que você fala, meu Deus, olha só, tá? E inclusive nas relações afetivas, pessoal, a gente começa a se relacionar num outro nível, tipo assim, às vezes você sai, é gostoso estar com a pessoa, mas é só aquilo. Não é a pessoa para casar. É a pessoa para você ter prazer, é a pessoa para você se divertir, é a pessoa para, sei lá, você trocar num nível que também passa pela intimidade, que pode passar pelo sexo se você quiser, tá? Mas sem tanto gancho, né? Sem achar, nossa, aquela pessoa. Não, de uma maneira mais vertical, mais limpa, mais clara. Ó, eu já falei muito. Coloquem coisas para mim aí que, de repente, num estado de presença, a gente não fica elucubrando muito. Põe aí o que tá no seu coração agora, tá? Compartilha comigo um pouquinho, né? Uma maneira de eu me relacionar no mundo enquanto você compartilha aí. Para mim, Roberta, é isso que eu tô fazendo hoje. Eu tô compartilhando amor com vocês, tá? Tô compartilhando coisas que eu tô vivendo e que tá mudando completamente a minha vida, tá? Sem cobranças, exatamente. Sem cobrar, você recebe amor. Quando você é livre, o outro vai ser livre também. Tá? E aí, se a gente tiver uma relação amorosa, afetiva, começar a namorar, sei lá, a coisa ficar mais séria, ou se realmente aquela amizade engatar, ou se definitivamente você vai ter alguém na sua família com uma relação de mais intimidade, você não vai ficar cobrando do outro que ele te dê atenção, que ele manda mensagem todo dia, que ele vai te adular. Não, você simplesmente, você mesmo se adula, né? Sim, 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 Maria, sim. É muito importante a gente demonstrar o amor. E tem muitas maneiras de demonstrar o amor. Gente, dar o limite pro outro é uma forma de amor, para você e pro outro. O outro vai falar, ah, nossa, Roberta pôs aquele limite para mim? Falou, não, né? As crianças fazem muito isso, pessoal. E a gente também faz, tá? Porque às vezes a gente fala, não, daqui não passa, tá? Por exemplo, quando a gente leva um fora também, né? Tipo, ei, Gustavo, saudades de você, querida. A gente precisa fazer uma live de samba, eu e você, né? Pra gente trazer alegria, pessoal. Esse mundo tá precisando de alegria, né? Nesse momento todo que nós estamos passando no Brasil, a gente tem que estar em estado de presença, pessoal. A gente tem que estar em estado de presença para não jogar a bola, tá? A gente sabe que tem muitas artimanhas em tudo isso que a gente está vivendo, mas traz a bola para você. Respira fundo, se acalma, tenha segurança, use os protocolos, tá? Acalme as pessoas que estão do seu lado com a sua presença. Puxa, você já tá fazendo um bem imenso para a humanidade. Um bem imenso para quem tá com medo, para quem tá querendo ser vacinado rápido. A gente precisa aceitar a situação como ela é. Verdadeiramente ela é. Eu acho isso que o que a Estela trouxe, muito grata para você por você compartilhar, Estela. Parar de cobrar,
da gente e das demais pessoas. E viver, gente, aceitar as pessoas, conviver. A relação de honestidade radical, a relação sem a vítima e o algoz, o juiz, é uma relação de troca de poder, tá? Eu escuto, não significa que eu preciso concordar, ser a boazinha, não. Tá? Eu sou aquilo que eu sou e a outra pessoa é aquilo que ela é. Sabe aquela coisa de bater o pé, bater o telefone na cara da pessoa? Gente, isso aí, ainda mais das pessoas que a gente ama, que a gente tem em alta consideração, não vai levar a nada. Você vai ter que resolver isso e vai ter que resolver dentro de você. Então respira fundo, escuta o outro. Você pode falar, puta, mas o outro tá pensando isso, mas é a consciência do outro, pessoal. Tá? A outra pessoa terminou de falar, respira fundo e coloca a sua, tá? A sua perspectiva. Arro, querida Raquel. Olha, como diz uma querida amiga minha e da Raquel, a Manu, que é uma outra pessoa para chamar, para fazer, Manu Freta, para chamar uma astróloga incrível, para chamar para também fazer uma live aqui compartilhar com vocês. Se relacionar nesse nível, pessoal, é pra gente grande no sentido assim, não é esforço, mas a gente precisa trabalhar a gente mesmo, tá? Só que isso é uma libertação. As pessoas que você vai começar a ter relações na sua vida não vai ser qualquer pessoa, não vai ser pessoa que vai colocar o dedo no seu nariz, não vai ser pessoa que vai te cobrar, você não vai se sentir sugada e sobrecarregada, sugado e sobrecarregado, vai ser num outro nível. É aquela pessoa que você vai falar, nossa, eu sei que eu vou ligar para aquela pessoa e ela vai falar aquilo que de repente eu não quero escutar, mas ela vai falar. Ela vai ser honesta com você. E aí eu faço a pergunta: que tipo de relação você quer para sua vida? Você quer uma relação honesta ou que você quer fingir? Fingir que tá tudo bem, fingir que a pessoa gosta, fingir que você gosta, que tá tudo bem. Não. Inclusive lá na família, gente, tem momentos que a gente precisa dizer. E às vezes a gente diz com a nossa ausência. A ausência física. Tá? Às vezes a gente diz com algum tempo sem falar com a pessoa, porque se dá esse tempo. Se dá esse tempo de falar, putz, eu não quero ser tratada assim. Se eu já coloquei e a outra pessoa não tá respeitando, então realmente, né, não vou estar perto. Vou dar esse distanciamento, tá? Traz um aprendizado muito grande pra gente, tá? Eu posso dizer isso pra vocês, eu tô implementando tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu só posso falar porque eu tenho essa experiência. Não é um estudo, é um estudo fora, é um estudo dentro, tá? E sexta-feira passada foi muito legal, porque eu fui desafiada em dois momentos em assuntos corriqueiros do cotidiano, né? Uma com a imobiliária que eu pus meu apartamento para alugar e outra no meu ambiente de trabalho, ou local onde eu alugo a sala. E quando eu falei a minha necessidade para a menina da imobiliária, ela veio com 10 pedras na mão. E aí eu falei assim, putz, mas eu também peguei pesado, né? Eu ergui um pouquinho o meu tom de voz, eu não precisava erguer o tom de voz. Mas eu também assertivamente falei para ela o que eu precisava falar. Ó, é isso, isso e isso, né? Sim, Fabiana. Olha que lindo que a Fabiana falou. Através do estado de presença é ser honesto e aceitar a honestidade do outro. Sim. Porque às vezes o outro tá sendo super honesto e colocando a vulnerabilidade dele pra gente e a gente não aceita. A gente não aceita que a outra pessoa não pensa como a gente. E ela acha coisa diferente. Mas isso é um trabalho grande, Fá, tá? É essa vivência realmente, né? E a gente pode voltar atrás, pessoal. Depois, no final dessa coisa com a menina da imobiliária, eu falei assim, ó, me desculpa, né? Porque realmente aconteceu muita coisa. E aí fiquei brava. Se permita eu ficar brava. Eu fiquei brava porque eu não queria cuidar disso. Eu não quero cuidar desse assunto. Quem tem que cuidar desse assunto é vocês. Por isso que eu contratei vocês, né? E essa semana eu falei com uma outra pessoa de mulher, eu repeti isso de novo, né? Pô, a gente contrata um serviço, claro, acontecem erros, mas a gente quer aquele serviço, né? É que às vezes a nossa expectativa é mais alta, né?
E eu sou uma pessoa também, assim, muito certinha, né? Eu quero tudo certinho e houve um erro e faz parte, né? E foi bom pra mim ver aspectos meus, mas também me colocar. Ah, que linda, Fabi. Ó, a gente meio que esgotou o tempo, né? Eu quero saber de vocês, se vocês têm mais alguma coisa para perguntar. Enquanto vocês vão falando, no mesmo dia, na sexta-feira passada, eu passei um áudio, né, para a pessoa que gerencia o espaço, falando da minha necessidade. É muito importante em qualquer relação que a gente coloque a nossa necessidade. Filha, eu falei, a minha necessidade é que quando você coma alguma coisa e suja alguma louça, que você lave exatamente no mesmo momento. Gente, isso foi um mantra. Eu coloquei a minha necessidade. Colocar a minha necessidade não significa que o outro vai fazer, tá? Mas você já libera energeticamente um mundo de coisas, tá? Hoje a gente tem vários acordos do lavar-louça. Mãe, você pode lavar hoje? Filha, você pode lavar minha xícara de café? Olha, aí a gente aprendeu a comunicar. Mãe, eu vou ao banheiro, escovar o dente, depois eu volto e lavo a minha louça. Lava só a sua. Olha que nível, olha como melhora. Porque às vezes a pessoa sai e não fala, você fala, você já põe a mão na cintura. Nossa, a gente combinou. Então, assim, a gente acha que a gente é claro, mas a gente não é, né? Ou às vezes, eu gosto, por exemplo, às vezes as pessoas me mandam mensagem e eu não consigo responder, né, Dê? A Dê me mandou uma mensagem muito linda e eu não consegui nem ler, e eu nem abri. Eu falei, não vou abrir agora, porque isso aqui eu quero ver com calma, eu quero ver em estado de presença. E eu tô com outras prioridades. Entende que quando você começa a trazer prioridade, quais são as suas prioridades? Você tá em estado de presença? Você tá num relacionamento com você mesma que não é autoabusivo? Você fala agora, tá? Que nem nessas 2 semanas eu tô com uma prioridade e comunicação com a universidade, né? Tô fazendo uma última disciplina no meu doutorado. E aí, essa é a minha prioridade. E até quando eu falei pra ela, nossa, filha, eu tô exausta, porque... né? Tudo bem, mas essa foi a minha prioridade. Olha lá, a minha tia linda falando, estou aprendendo a delegar as tarefas de casa, está sendo muito bom. Sim. Gente, a gente tem essa coisa que a gente traz, né? Traz pra gente, traz pra gente, traz pra gente, e a gente fala pro outro, por que você não me ajuda? Por que você não faz isso? Por que você não fez aquilo? E aí, gente, a gente não falou, a gente não comunicou, a gente não deixou o outro fazer aquilo que ele tem que fazer, a gente trouxe pra gente. Olha aqui a Estela, não achar que o outro tem bola de cristal, agir com clareza. Não podia ser mais assertiva a sua fala, Estela. Exatamente. Eu converso muito com a minha filha e eu falei pra ela: como que eu vou saber que você sente, como você tá se sentindo, se você não fala pra mim o que você sente? Então eu fico perguntando, porque eu fico angustiada, porque você é o amor da minha vida e eu quero saber o que tá acontecendo, né? Mas eu intuo, mas é diferente quando você fala, né? Quando a gente fala pro outro o que a gente sente, a gente liberta o outro também, tá? Porque aí o outro vai... Você fala, né? Tipo assim, você quer sair com uma pessoa. E aí você tá esperando a pessoa te convidar. E chega uma hora que você fala assim, meu, quer saber? Eu vou chamar essa pessoa pra sair. E aí você manda, você é claro, né? Você fala com a pessoa. E aí a pessoa pode falar não. E é liberdade, porque acabou. Você não vai ficar mais imaginando, se eu saísse com aquela pessoa, como ia ser bom e tal. Não, encerrou, tá? Mas isso pede muita honestidade, realmente, como a Fabi colocou, muita clareza, como a Estela colocou, delegar, como a Odila tá falando, né? Entender que a gente precisa realmente se comunicar. Tá, pessoal? Comunicação é muito, muito, muito realmente relevante, tá? Eu acho que é isso da minha parte. Semana que vem a gente vai tratar do estado de presença e da gente mesmo, tá? Então, assim, mergulhar um pouquinho mais fundo na questão do autoconhecimento, porque olha, gente,
Eu, nesse processo, tenho encontrado cobras e lagartos. Eu falo, nossa, olha eu aqui. Eu não imaginava que eu tivesse isso dentro de mim, né? E não é tão simples, né? Às vezes você encontra coisas que você fala, meu Deus, eu preciso trabalhar isso urgentemente. Sim, ouvir sem julgamento também. Olha, eu vou trazer os 4 acordos toltecas, que são muito importantes. Depois eu vou pegar o livro aqui para vocês verem. O primeiro acordo é que a palavra, a palavra tem uma força. Veja, gente, vocês estão aqui mais de 1 hora comigo, 14 pessoas. A palavra, ela tem uma força, ela é energia. Então fale a verdade. Porque se você esconder, tá? Vai acontecer problemas, vai acontecer coisas. Eu não sei falar, Roberta, a verdade. Eu tenho muito medo. Então vamos trabalhar isso dentro de você, tá? Ah, linda. Então o primeiro acordo é falar a verdade, falar a palavra verdadeira. O segundo acordo, gente, é não leve tudo pro lado pessoal. Tá? Porque às vezes a pessoa, ela tá passando por processos e ela vai trazer coisas pra você que são difíceis de você escutar, mas não leva aquilo pra você, releva. Fala, puta, isso aqui. A pessoa fala, não pega isso, que isso aqui não é meu. Eu não sou assim, a pessoa não me conhece. Ela tá falando uma coisa pra mim, não leve nada pro lado pessoal. A terceira coisa é não conclua. Às vezes a pessoa vai falar um não pra você agora, você convidou ela pra sair, ela vai falar um não, mas daqui 1 mês ela vai te procurar e ela vai te convidar pra sair. As coisas se transformam e mudam, então não conclua nada, né? E a quarta coisa é faça o seu melhor, tá? Você fazendo o seu melhor, você tendo ciência que você está fazendo o seu melhor, filtrar isso, Estela, você já se liberta também. E às vezes o nosso melhor, ele tem graduações. Eu vou só trazer vocês aqui comigo para eu pegar o livro. O que é você fazer seu melhor, pessoal? Às vezes você está cansado naquele dia. E o seu melhor, deixa eu ver onde que tá esse livro. O seu melhor naquele dia não é o seu 100%, tá? É você tá... Puta, você tá cansado, aconteceu algumas coisas desagradáveis. Pessoal, é assim na vida de todo mundo, tá? Acontecem muitas coisas. Então, aquele dia o seu melhor, ele vai ser 30%, tá? Olha, os 4 compromissos, né? Aqui fica meio espelhado. Eu coloquei já uma foto no meu store, mas eu coloco também, tá? Vale muito a pena, é um livro fininho, ele fala no final, ele vai traçando a ideia desses 4 acordos, e depois ele traz também, é muito lindo, olha aqui, ó, o novo sonho, o céu na terra, que é você realmente viver nesse estado de liberdade, né? Sem ser a vítima, sem ser o juiz, nessa relação mais vertical, super vale a pena. E tem uma oração aqui que chama oração pela... Tem 2 orações, oração pela liberdade e oração pelo amor. Se vocês me permitirem, a oração pelo amor, ela é um pouco maior, né? Mas acho que vale super a pena porque ela vai ter uma história no final. Vamos finalizar a live assim? Tá? Eu vou ler e aí eu vou convidar vocês a estar no estado de presença aí para receber essa oração. Se você quiser, você pode fechar os olhos, tá? Deixe que essas palavras vão entrando profundamente em você. Receba. Tire qualquer julgamento agora. Agora é o momento de você receber. Oração pelo amor. Iremos partilhar um belo sonho juntos. Um sonho que você vai adorar o tempo todo. Nesse sonho, você está num belo dia quente e ensolarado. Vai imaginando você nesse dia. Escuta os pássaros, o vento e um riacho. Caminha na direção do rio. Na margem do rio, existe um homem meditando. E você percebe que da cabeça dele emana uma bela luz de cores diferentes. Deixa que a sua mente vá pintando essas telas mentais. Ele possui aquele tipo de olhar cheio de amor e abre um grande sorriso. Você pergunta como ele é capaz de irradiar aquela bela luz colorida.
pergunta se ele pode ensiná-lo a fazer o que você está fazendo. Ele responde que há muitos e muitos anos fez a mesma pergunta a seu mestre. E o velho começa a contar a sua história. Meu professor abriu seu próprio peito, retirou o seu coração e apanhou uma bela chama do coração. Então ele abriu meu peito, meu coração e colocou aquela pequena chama no interior. Colocou de volta meu coração em meu peito e assim que isso aconteceu, senti um amor intenso. Pois a chama que ele colocara dentro de mim era o seu próprio amor. Aquela chama cresceu em meu coração e tornou-se um grande fogo, um fogo que não queima, mas purifica tudo o que toca. E esse fogo tocou cada uma das células do meu corpo, e as células do meu corpo devolveram o meu amor. Tornei-me uno com o meu corpo, mas o meu corpo cresceu ainda mais. Aquele fogo tocou cada emoção em minha mente e todas as emoções se transformaram num amor forte e intenso. E amei a mim mesma, completa e incondicionalmente. Mas o fogo continuou queimando e tive a necessidade de partilhar o meu amor. Decidi colocar um pedaço desse amor em cada árvore e as árvores desenvolveram meu amor e me tornei uno com as árvores. Mas o meu amor não parou. Tornou a crescer, coloquei um pouco de amor em cada flor e elas me devolveram e nos tornamos uno. E o meu amor cresceu ainda mais para amar a todos os animais do mundo. E eles responderam ao meu sentimento e me amaram de volta e nos tornamos uno. Mas o meu amor continuou crescendo cada vez mais. Coloquei um pedaço do meu amor em cada cristal, em cada pedra do chão, na terra, nos metais, e eles me amaram de volta e me tornei uno com a terra. Meu amor coloquei também o amor na água, nos oceanos, nos rios, na chuva e na neve. E eles também me amaram e nos tornamos uno. Assim meu amor cresceu mais e mais. Resolvi dar meu amor ao ar, ao vento. Senti uma forte comunhão com a terra. Estamos quase acabando, pessoal. O vento, os oceanos, a natureza e meu amor cresceu e cresceu. Voltei minha cabeça em direção ao céu, ao sol e às estrelas. Coloquei um pouco do meu amor em cada astro e fui amado de volta. Tornei-me uno com eles e ainda assim meu amor continuou crescendo e crescendo. Coloquei um pouco do meu amor em cada ser humano e me tornei uno com toda a humanidade. Aonde quer que eu vá, quem quer que eu encontre, vejo a mim mesmo nos olhos dessas pessoas, porque sou parte de tudo por causa do amor. Então, muito lindo, nossa, tô até arrepiada, pessoal, de dizer para vocês que se em cada relação que a gente tiver, em cada palavra, a gente colocar um pouquinho de amor, esse amor pode vir em forma de, às vezes, até a gente dá, né, umas agulhadas, mas a gente receber isso como amor também, a gente vai transformar a nossa humanidade. Ai, entrou uma amiga linda agora no final da live. Lele, saudades de você. Então, eu encerro essa live com muito amor. Amor por vocês que estiveram aqui nesse tempo que a gente tá junto. Quem tá doação, exatamente. Quando a gente doa, a gente recebe. Essa é uma lei universal, tá? Não dá pra gente doar tudo. A gente não é mártir. Doa só o que faz sentido pra você. E receba aquilo que faz sentido pra você. E as suas relações vão decolar, tá? E aí em abril a gente vai aprimorar mais esse tema das relações também, com várias perspectivas, muitos colegas queridos para compartilhar também sobre os relacionamentos, porque se a gente se relacionar de uma maneira mais efetiva, pessoal, a gente vai mudar esse mundo, tá? Ah, Van, que linda, querida. Gratidão demais, pessoal.
Eu espero que vocês tenham aí um final de noite maravilhosa. Qualquer dúvida, como a gente falou, eu e o Ricardo semana passada, a gente, gratidão, Érica. Tragam no direct pra mim, façam perguntas, tá? Às vezes a gente fica assim, nossa, linda, deusa do amor, adorei. Às vezes a gente quer saber mais da terapia, mas a gente acha que é muito caro, que a gente vai ter dinheiro pra pagar, que isso e que aquilo. Independente de sessão, pessoal, eu sou uma pessoa, eu tô fazendo live pra compartilhar coisa que tá fazendo sentido pra mim, tá? Então não hesitem em perguntar. No momento que for possível, eu vou responder, tá bem? E se você quiser mergulhar, eu também tô aberta como profissional pra isso, pra te acolher. Gratidão. Muitos beijos pra vocês, tá bom? E aí na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui também pra falar do estado de presença e cada um de nós mergulhar um pouquinho mais no nosso autoconhecimento, que isso também auxilia a gente demais. Beijo grande. Vou encerrar, pessoal. Boa noite para vocês. Vou deixar no meu IGTV gravado, então se faz sentido para você, você pode passar para as pessoas o meu contato e também no meu canal do YouTube. Se você também não conhece meu canal do YouTube, vai lá que tem muito material, inclusive aulas de yoga. Valeu, valeu, Maurício, muito, muito lindo, muito lindo. Abraços. Espero te ver em breve. Todos vocês, né? Quem eu não conheço ainda, pra gente se conhecer e dar um abraço grande. Eu tô preparando um semi-retiro, logo depois que a gente sair dessa fase vermelha, que a gente puder estar numa fase que a gente possa se encontrar mais, num sítio aqui perto em São Carlos, para a gente poder trabalhar todas essas ferramentas de uma maneira mais prática e experiencial. Abraço no coração de você, Raquelzinha, querida. Rosana, a gente acabou de encerrar, mas essa live vai ficar gravada lá no meu IGTV. Pessoal, se vocês não saírem, não vou sair também. Então vamos sair todo mundo junto, tá bom? Com essa energia linda, tá? Que essa vibração positiva para que o Brasil, todas as pessoas que estejam nesse momento passando, né, por essa questão do Covid, que isso possa ser resolvido da mais alta e elevada maneira, para o bem maior de todos nós, vibrando sempre esperança. O Brasil é o coração do mundo, gente. Que a gente possa transbordar esse amor pro mundo, mantendo nosso estado de presença e a nossa confiança nesse momento. Beijo grande, pessoal. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Vamos sair todo mundo junto da live. Vou encerrar aqui. Beijão. Tchau, tchau. Abraços, abraços, beijos.